João capítulo 8, versículo 32. João 8, 32. Todos abriram? Amém. Amém ou não amém? Amém. Diz a palavra do Senhor: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como podes dizer, tu seres livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Feche seus olhos. Deus, obrigado, Senhor, pelos momentos em que tivemos aqui de louvor ao Teu nome, onde podemos abrir o coração, Deus, para Ti e também louvar o Teu nome e em meio aos louvores contar também como está a nossa vida, mesmo que o Senhor já saiba como ela está. Mas este momento, Deus, da Tua palavra é um momento onde a guerra espiritual é travada, Deus, onde a nossa mente tenta ser roubada de alguma forma. E muitas vezes a palavra do Senhor que está sendo direcionada a um coração aflito, a um coração necessitado, ela é roubada e essa pessoa acaba saindo da mesma forma que entrou. Mas neste momento, Deus, que haja, Deus, uma blindagem no coração de cada uma pessoa aqui dentro. Que a terra do coração dessas pessoas estejam boa, Senhor, para receber a Tua palavra. Que elas não sejam sufocadas por espinhos e nem por rochas, ó Deus, mas que ela arrebente corações presos, escravos, para serem livres. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando o pastor Leonardo me ligou para que eu estivesse aqui, eu estava muito atarefado ao longo da semana, mas eu fiquei pensando em o que falar para a igreja. Como falar? 2 dias depois, ao entrar em casa, quando eu abri o portão de casa, uma palavra veio muito forte no meu coração, dizendo escravo ou livre. Você acabou de dizer aqui. Veio de meu coração escravo ou livre. E eu fui fazer meus afazeres e à noite, antes de dormir, retornou de novo aquela palavra dizendo escravo ou livre. E aí, no outro dia, aquilo me intrigou tanto que eu comecei a buscar a palavra do Senhor. E aí comecei a pesquisar o que significava a vida de um escravo e a vida de um homem livre. Todos nós aqui passamos pelo ginásio e lá estudamos sobre a história. E na história nós sabemos que estudamos sobre escravos naquela época. E para que nós venhamos entrar no assunto aqui da palavra, é necessário saber como vivia um escravo. Como ele era submetido, de que forma ele vivia. O escravo não tinha direito de nada, ele não tinha direito de ter direitos. O escravo vivia uma vida completamente subjugada, submissa. E o significado da definição de escravo, ela vai dizer lá no dicionário Aurélio, que todo mundo conhece, escravo que quer dizer aquele ou quem está submetido à vontade de outrem, a alguma espécie de poder ou a uma força incontrolável. O escravo não tem direito de nada. Nós sabemos que o escravo naquela época ele era submetido como se fosse mercadoria. Ele era assistido em feiras e ali os seus senhores escolhiam os melhores escravos e cada um valia um preço. Mas todos para uma finalidade: trabalharem até a morte, sem direito a nada. E eles eram submetidos à escravidão através de torturas. Eles eram submetidos à escravidão por diversos tipos de mecanismos que o torturassem, e a tortura era feita coletiva. Quando se torturava um escravo, ele era torturado para que todos os outros escravos o vissem
para que aquele psicológico daquele escravo que estava sendo torturado alcançasse os que não estavam sendo, para que eles pudessem saber que se eles desobedecessem, estariam na mesma circunstância que aquele escravo estava sofrendo. O medo e o pavor daquela tortura entrava no coração daqueles homens escravos e eles eram submetidos à escravidão, tanto física como psicológica, como mental, como espiritual e diversas outras coisas. Ao longo do tempo foi passando e houve a Lei Áurea, foi assinada e os escravos foram libertos. E ao pesquisar algumas definições sobre o escravo, eu pude ver que muitos deles, mesmo sabendo que estavam livres por assinatura do governo, eles se mantinham na condição de escravo porque acostumaram a ser escravos. Eles absorveram a postura de escravos e não mais eram o coração livre, mas o coração estava acorrentado por tempos e tempos de escravidão e eles não conseguiam mais se sentir livres. E vendo tudo aquilo, estudando toda a história, a palavra de Deus me levou lá nesse texto de João. Hoje em dia nós não passamos mais por essas circunstâncias onde o homem é escravizado dessa forma. Pode até ser que haja em alguma parte do mundo, mas nós não conhecemos isso aqui no Brasil. Mas a grande prisão e a maior escravatura que o homem hoje sofre, crente ou não, conhecedor da igreja ou não, é a prisão dentro da sua própria mente, dentro do seu próprio coração, onde o homem se auto-aprisiona em si mesmo, e essa cadeia é muito mais difícil de se romper ou de se vencer por um outro homem. O homem não é capaz de vencer a si mesmo, ao contrário, ele se aprisiona e ele mesmo não consegue se soltar. Somente quem pode libertá-lo é Cristo. Não existe uma outra possibilidade do homem alcançar uma vida livre se ele não se entregar de todo o coração a Jesus Cristo. E aí eu fui buscar a definição do que é ser livre, do que é estar num estado de liberdade. E a liberdade vai dizer, a definição de liberdade é o que não está sob o jugo, que não é escravo de outra ou de outrem. O homem livre, ele não está subjugado a ninguém. Quando Jesus liberta o homem na cruz do Calvário, ele liberta o homem para ser livre, tão livre que ele é livre até para servi-lo ou não servi-lo. Mas é bom que o sirva, que a liberdade nos dá a condição de raciocinarmos e sermos inteligentes. O escravo nem condição de ter para raciocinar ele tinha. Então, eu juntando as duas coisas, eu coloquei lá um tópico que diz: a liberdade é uma vitória em Deus do ser, de tudo aquilo que nos aprisiona. Exemplo: o medo, a culpa, a mágoa, o perdão, o pecado, tantas outras coisas que aprisionam o homem de uma tal forma que aparentemente o homem pode estar bem, a igreja pode ver às vezes a gente bem aqui dentro, mas às vezes as cadeias existenciais dentro de si mesmas são tão fortes que elas não conseguem romper, não conseguem ir adiante na sua vida com Deus, não conseguem ir adiante na sua vida secular, porque o inimigo usa da maior arma que ele tem contra o homem mesmo, que é a própria vontade do homem, é o próprio deslize do homem. As suas fraquezas, as suas debilidades, elas são usadas contra arma contra ele mesmo. Naquela época usava-se um tipo de tortura com que o homem era amarrado numa bola de ferro através de uma corrente. Eu acho que todos aqui já viram isso. E o escravo vivia num espaço de tempo mediano. Ele poderia se locomover com aquela bola, mas era muito difícil dele se locomover. Era uma tortura. E hoje nós vemos muitas pessoas, crentes, sendo acorrentados com aquela bola. E passa anos e anos e anos e aquela pessoa não consegue ir adiante com Deus, não consegue ir adiante lá fora. Tudo está ruim para aquela pessoa,
tudo dá errado para aquela pessoa, ela não consegue caminhar mais além, e não conseguirá ir mais além, ela será subjugada sempre. Quando Jesus disse ao judeu aqui, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele retrucou, ele disse que não era escravo de ninguém, mas Jesus estava vendo dentro do seu coração a escravidão, a mesma escravidão que aquele judeu estava tendo. Nós muitas vezes hoje dentro da igreja acabamos sendo escravos da mesma circunstância, seja ela do medo, seja ela da culpa, seja ela do perdão. Há pessoas hoje, nunca se viu tantos doentes em consultórios de psicologia como nos dias de hoje, e a maioria delas crentes. A maioria que estão em estado de depressão são crentes, conhecedores da palavra de Deus. É muito mais difícil alguém que conheceu a palavra voltar-se para Cristo de novo e abrir o seu coração, porque se aprisionaram mesmo conhecendo a palavra, mas não vivendo ela. Não adianta eu vir à igreja e não ter comunhão com Ele lá em casa. Não adianta eu não conhecer Deus, o Deus da palavra, e a palavra de Deus dentro da minha casa. A única forma que o homem tem de não ser aprisionado por ele mesmo é tendo essa palavra dentro do seu próprio coração. Enquanto o homem não tiver essa lacuna coberta pela palavra, ele será escravizado por si mesmo. Nós somos completamente vulneráveis na nossa carne, em todos os níveis. Não conseguimos nos domar e nunca conseguiremos sem a palavra de Deus. Caminharemos e caminharemos e caminharemos e cairemos 1000 vezes se não tivermos a palavra de Deus dentro de nós. A vida de um escravo era uma vida destinada a um só fim: a subjugação até a morte. E hoje o inimigo que nós conhecemos, o diabo, aprisiona milhares e milhares de vidas lá fora, que nós sabemos, mas dentro da igreja também existem milhares de pessoas sendo aprisionadas, acorrentadas cada dia e cada dia mais. Pessoas que andam com medo, pessoas que fazem do medo o seu próprio pavor. E a palavra de Deus fala que o que vence o medo não é a coragem. A coragem ameniza para que você vá um pouco adiante, mas o que vence o medo é o amor. O que vence o medo é o amor. O amor que está em Deus. Não existe um outro meio de você vencer o seu próprio medo se você não tiver a palavra dentro de você. O homem só pode ser e só consegue ser forte em si mesmo através do Espírito Santo e da palavra de Deus. O inimigo sabe qual tipo de fragilidade que cada um de nós temos. Sabe qual é o ponto fraco de cada um de nós. Ele vai aprisionar você no ponto mais fraco que você pode cair. Ele vai viciar você de alguma forma em alguma coisa para que você não vá adiante com Deus, para que você não conheça o sobrenatural de Deus lá na frente. Ele vai tentar de tudo para fazer com que você de alguma forma se aprisione. E vai passar anos da sua vida e você vai ver que não houve nenhum avanço para frente. Você se estagna ou retroage sempre, nunca consegue avançar. O inimigo, ele não brinca, irmãos. Nós temos debilidades, temos fraquezas, nós temos a inteligência, mas ele é muito mais além do que nós. Nos observa a todo instante e nós não damos conta disso porque a vida é muito corrida, porque os trabalhos nos prende, a nossa família nos prende. Mas a nossa vida espiritual, irmãos, ela é extremamente individual. O pastor pode estar aqui na frente falando de Deus exaustivamente, mas se individualmente você não buscar Ele lá na sua casa, no seu recôndito, Ele não se manifestará a você. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.
Não existe nenhuma outra possibilidade do homem alcançar Deus senão buscá-lo. Mas é difícil. Quando você abre a Bíblia em casa, dá sono, fica pesado, nunca tem tempo para isso. E essas são as armas que lutam contra a nossa própria vida. Estar bem com Deus é estar bem com a sua palavra. Por isso, irmãos, quando essa palavra veio no meu coração, eu comecei a buscar sobre a escravidão. E é muito terrível o estado de escravo, muito terrível. Abra sua Bíblia também no livro de Colossenses, capítulo 1, no verso 13. Colossenses 1, verso 13. Que vai dizer: Cristo, o qual nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando Cristo aqui, quando o apóstolo fala que Cristo nos libertou, Ele libertou porque estávamos no estado de escravo. Só é liberto quem é escravo. Ele nos libertou numa condição de escravos, mas infelizmente muitos voltam ao seu estado original. O povo de Israel, quando foi retirado do Egito com mão forte de Deus, viu todos aqueles milagres e saíram daquele Egito, daquela escravidão. Depois de terem visto tudo aquilo e o mar vermelho se abrir e passarem, muitos deles se arrependeram e quiseram voltar para o seu estado original. E muitos voltaram e morreram. O homem, na condição de escravo, ele absorve tão grande essa posição que ele não consegue mais se sentir livre e acaba retornando ao estado de escravidão. Jesus, quando veio ao nosso coração, Ele veio que tipo de escravidão você e eu temos. Cada um de nós sabemos o que nos aprisiona, seja o pecado, seja o medo, seja a culpa. Há pessoas que passam muitos anos sem liberar perdão, talvez por uma situação por anos atrás acontecido. Isso aconteceu bem próximo a mim. 20 anos se passam e a pessoa não reconcilia o seu perdão. E vem à igreja, dá o dízimo e participa da obra, mas o perdão está lá atrás e não foi liberado. O inimigo vem e sempre cobra. E ele sempre vai cobrar. Pessoas que adquirem mágoa no seu coração de uma tal forma que essa mágoa vira uma doença. O sol nasce e se põe, e a pessoa com aquela mágoa no seu coração, e se autodestroem, porque a mágoa ela se torna uma doença, e um passo para a depressão é a mágoa. Quantas pessoas deprimidas, quantas pessoas, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com uma pessoa no estado de depressão. Eu tive essa oportunidade, tenho às vezes essa oportunidade, e é uma situação tão difícil, porque você pode ficar ali 3 horas ouvindo aquela pessoa, mas a sua palavra não vai surtir efeito nela. O estado de depressão, ele destrói a pessoa primeiro por dentro, no coração, na alma, na mente. A pessoa não consegue ir adiante, um dia está bem, um dia está mal, um dia está mal, um dia está bem, nunca consegue se firmar, porque aquilo é uma cadeia sem muro, intransponível. Quem vai ajudar uma pessoa dessa forma? Só o Espírito Santo, irmãos. E nós, muitas vezes, sofremos essas cadeias e acostumamos com ela. E viemos para a igreja, participamos da obra, e quando sai dali para fora, a cadeia que você sabe qual é, volta de novo. Quando nós abrimos a palavra e ouvimos ela, aí você vai refletir: aquela palavra falou comigo, aquela palavra foi para o meu coração. O inimigo, todas as vezes que eu estou naquela condição, ele vem e me aprisiona de novo, e eu não consigo me libertar dessas circunstâncias. Tem sido difícil demais.
E o Espírito Santo sempre fala ao coração aprisionado. Irmãos, a vida de um escravo, ela é condicionada apenas a servir. E Cristo Jesus não nos chama para ser escravo, mas livres. Livres para servi-lo, livre para adorá-lo, livre para ter uma vida livre, para abençoar outras pessoas, livre para soltar outras pessoas que estão presas. Mas nós, muitas vezes, nos submetemos a condições que não conseguimos vencer. Quantas pessoas sendo destruídas por causa do pecado, irmãos? Quantas pessoas? Hoje a facilidade é tamanha para se cair. Os meios de comunicação são exacerbadamente abertos e nós abrimos os nossos olhos tudo para isso e nos aprisionamos. Eu não vou me estender na palavra, mas que você abra o seu coração e tenha aberto o seu coração para ouvir a palavra. Gostaria que você curvasse a sua cabeça, fechasse seus olhos. Deus, quantas são as pessoas, Senhor, escravizadas, ó Deus, pelo medo, pela dúvida, pela culpa, pelo pecado e tantas outras coisas mais. Só Tu sabes as cadeias existenciais, ó Deus, que nos aprisionamos muitas vezes. Muitas vezes o Senhor quer falar conosco e nós não ouvimos porque as cadeias nos prendem para não ouvir. E como eu disse na oração inicial, a palavra cai entre os espinhos e é sufocada. Ela cai entre a rocha e é sufocada. E entra ano e sai ano, continuamos na mesma condição de escravos. Mas hoje, Deus, que através dessa palavra, mesmo que uma palavra breve, Deus, o coração que esteja aprisionado por algum tipo desses sentimentos, ele seja alcançado, Deus, pelo Teu Espírito Santo e seja convencido, Deus, de que o Senhor vai libertá-lo esta noite. De que o Senhor vai alcançar esse coração, Deus, à medida que ele abrir o coração para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, quebra, Senhor, essa cadeia do inimigo. A cadeia que aprisiona a alma, que aprisiona a mente. E não deixa, Deus, a pessoa fluir na Tua presença e nem ir adiante no conhecimento do Senhor. Mas quebra, Deus, para que haja uma total liberdade na Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, famílias, ó Deus, que estão acorrentadas, ó Deus. Mães e pais que não conseguem ter controle mais sobre sua casa. Filhos que estão, Deus, no estado de rebeldia e tudo isso gera, ó Deus, consequências. Mas que o Senhor os alcance, Deus. Que o Senhor os liberte. Que o Senhor, Deus, se revele a cada coração aqui esta noite, no seu recôndito, ó Deus, para que te conheçam a Ti como único e suficiente libertador. Obrigado, Deus, por esta palavra breve, mas que tenho certeza, Deus, que alcança o coração aflito e necessitado. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, amém, irmãos. Eu não vou me alongar muito, mas que a palavra tenha surtido efeito no seu coração. É uma breve palavra, não
ia me estender demais, mas que o seu coração seja abençoado de alguma forma. Que você entenda que Deus nos abençoa à medida que nós abrimos o coração. Que você entenda que quando nós partimos num princípio de que não precisamos buscar Deus ao longo da semana e não buscarmos Deus na palavra quando nós estamos em casa, é um princípio que nos vence. E nós seremos vencidos por não fazer, seremos vencidos pela preguiça, seremos vencidos sempre por aquilo que nos faz nos afastar de Deus. E nos afastar de Deus é fazer não buscarmos a sua presença, não buscarmos a sua palavra, não orarmos. Que você tenha isso no coração, de que a liberdade em Deus te dá a condição de buscar a sua presença. Curvemos a nossa cabeça, vamos orar e vamos nos despedir de mais um culto. Deus, obrigado, Pai, por esta noite. Que a Tua palavra, Senhor, como eu já disse, venha ser bálsamo na vida de cada pessoa ao longo da semana. E que o Senhor, Deus, abençoe a vida de cada um deles. Que a vida, Senhor, e a família de cada um deles, ó Deus, seja ricamente abençoada pela paz que excede todo entendimento que vem do Senhor. Obrigado, Deus, por esta noite. Leva teu povo em paz, debaixo da tua proteção, em nome do Senhor Jesus.